Muito bem, então voltando aqui na nossa formação, eu estou aqui com o nosso Estatuto dos Leigos de Aliança, que você vai aos poucos recebendo este conteúdo, porque nós vamos estudar todo esse estatuto durante todo o percurso formativo de vocês, não só do postulantado, mas também do discipulado até a aliança. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a natureza do leigo de aliança. O que é isso daí, né? Primeiro, o que é natureza? Então, a gente poder entender que, sim, natureza é a essência da coisa. Então, o que eu sou? Qual é a identidade do leigo de aliança? Porque, por exemplo, eu, irmão Belém, sou um consagrado. Então, é vida. Ou seja, de vida, né? Consagra a vida inteira. Assim como existem aí em tantas comunidades católicas o grupo de pessoas que vivem um celibatário, como celibatários, e vivem realmente não somente uma aliança, mas entregam totalmente a vida de forma missionária para poderem viver ali somente para o desenvolvimento daquele carisma. Por mais que o leigo de aliança esteja muito envolvido, ele não deixa o seu meio. O leigo, ele mantém somente uma aliança, um elo de unidade junto com o instituto do qual ele quer viver o carisma. Então, a natureza do leigo de aliança tem como premissa entender que não é vida. É vida no sentido de que no cotidiano da vida dele, ele vai viver essa experiência carismática. No primeiro artigo que vai falar sobre a aliança, diz que o leigo de aliança é o cristão, claro, né, gente? Essa é a premissa básica, ele tem que ser um cristão, que chamado por Deus, olha que interessante isso, às vezes, porque é muito importante isso que eu vou dizer, o fato de você estar sendo chamado a ser um leigo de aliança não significa que a sua identidade, aliança, é menor do que um religioso ou de que um leigo de uma comunidade que faz vida, que faz de vida. Não. É muito importante entender que é uma vocação. Ou seja, como vai dizer aqui no nosso estatuto, que é chamado por Deus. O cristão que poderia estar vivendo como um cristão muito bem o seu batismo, ele é chamado por Deus a viver mais coerentemente o seu batismo, a confirmação, a Eucaristia, dentro do espírito do carisma do Instituto de Vida Consagrada Religiosa dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. E na vivência deste carisma encontra o alimento e estímulo para a santificação pessoal e glorificação de Deus. Então olha a natureza e a profundidade em se ser um leigo de aliança. Então o leigo de aliança não é um amigo da toca, não é um benfeitor, não é alguém que só vai carregar um tal no pescoço, não. É uma vocação, é uma identidade. Então, da mesma forma que eu sou batizado e sou chamado a viver o meu batismo como um consagrado, você é chamado e chamada a viver o seu batismo como um leigo de aliança. É uma identidade. Nós dois, eu sou chamado a viver isso dentro deste carisma e você é chamado a viver isso dentro de um carisma, mas com as identidades bem definidas na sua natureza. Ou seja, o leigo de aliança, em meio ao século, em meio a situações de trabalho, de família, de missão, de igreja, inserido neste mundo, ele vive a experiência deste carisma, não vivendo o mundo, mas inserido no mundo. Então esta é a natureza, né, do leigo de aliança. Isso é muito bonito. Para alimento, dentro de um carisma, por quê? Porque o carisma ele vai alimentar e vai estimular a tua santificação pessoal e uma maior glorificação de Deus. Então olha que chamado mais bonito é o seu. Então entenda que muito mais do que simplesmente eu sou um leigo de aliança, ou seja,
eu só vou viver a experiência aqui junto com os irmãos sem compromisso nenhum. Pelo contrário, o seu compromisso ele é diferente do meu. Mas, além de viver o carisma em si, no sentido pastoral, além de adorar o Santíssimo Sacramento, através das adorações que você vai ter que fazer, que você vai desejar fazer, você vai ter que entender que você vai ser a sua identidade de aliança, de amor aos pobres, de adoração, aonde você estiver. Então, em meio à sua vida, você vai viver a experiência do carisma. Isso vai te santificar, isso vai dar mais glória a Deus. No segundo artigo, vai dizer que os leigos de aliança são membros honorários do Instituto. E honorários nós sabemos que vem de honra, vem dessa participação de fato destacada. O seu lugar é diferente de um benfeitor. Então, aqui quando nós falamos de amigo, benfeitores, pessoas que ajudam a toca, que amam a toca, eles têm o lugar deles como amigos. Mas você não, você tem um lugar de honra. De fato, a sua localização dentro desse instituto ela é pontual. E como eu disse, ela está vinculada a uma identidade. Então, como eu sou um consagrado, você é um leigo de aliança. Então, você sim faz parte deste instituto. Não como associação religiosa, nem como uma ordem terceira. Mas vocês participam dos bens espirituais do Instituto e se tornam parte desta família religiosa. Olha que bonito isso. Você faz parte desta família religiosa. Você não vai poder dizer, eu sou um filho ou uma filha da pobreza, mas você pode dizer que você é Toca de Assis. Eu sou leigo de aliança. Eu sou leiga de aliança dos filhos da pobreza. Eu sou leiga de aliança da Toca de Assis. Eu faço parte desta família religiosa. Os irmãos são meus irmãos. Os outros leigos de aliança são meus irmãos, são minha família. Família dentro da adoração e do amor aos pobres. Os leigos de aliança promovem a adoração eucarística e o amor aos pobres abandonados de rua em seu ambiente secular. Então existe sim uma promoção. E essa promoção significa somente eu fazer momentos, irmão, de adoração com os leigos, com outros leigos, chamar as pessoas para adorar, chamar as pessoas para pastoral. Não, não é só isso. Aqui, quando nós dizemos que você é chamado a promover o carisma, significa que você tem que olhar Jesus escondido no sacramento dentro aí do seu filho, dentro do seu esposo, da sua esposa. Às vezes pode acontecer do casal ter o mesmo carisma, o mesmo chamado, a mesma identificação. Vai acontecer às vezes de você ser a única pessoa na sua família a ser chamado a viver essa experiência. Então, independente disso, se o seu esposo está ou não, sua esposa está ou não vivendo esse momento, se você vive numa família onde só você vive a experiência deste carisma, você é chamado a promover a adoração eucarística através do Santíssimo Sacramento que você vai ver dentro de cada um, de cada cristão, de cada familiar, de cada pessoa que está no seu trabalho. Você vai ser chamado a promover o amor aos pobres, primeiramente, acolhendo os pobres da sua casa, do seu trabalho, da sua paróquia, da comunidade de Toca de Assis que tem ali perto de você, dos religiosos. São esses pobres que também estão atuando aí no seu meio secular, que você precisa enxergar nele Jesus crucificado e abandonado. A primeira promoção eucarística de amor aos pobres, ela está aonde você estiver inserido. Então, a liberação de perdão, a aceitação do outro, às vezes, como ele é, e você vai trabalhar para tentar ajudar, mas acolher a pessoa do jeito que ele é. Às vezes, esses desafios todos dentro da dinâmica familiar, nós vamos falar um pouco sobre isso no futuro, tudo isso é uma forma de você promover o mistério eucarístico e o amor aos pobres. E não só. Também, naturalmente, através da participação da Santa Missa, da adoração em si mesmo, de você se colocar diante do Santíssimo Sacramento,
não está exposto, você vai buscar um sacrário, você vai adorar o Senhor, você vai buscar realmente momentos de pastoral de rua para que você possa tocar os pobres. Se não tem casa fraterna, então a gente já sabe, né? Os meios pelos quais você, leigo de aliança, pode viver essa experiência do carisma, sim, promovendo a adoração e o amor aos pobres no seu ambiente secular. Vamos falar mais sobre isso. Nós só estamos conhecendo aqui, né, o nosso estatuto. O terceiro artigo, o fiel leigo, por meio de acompanhamento formativo, a gente já conversou sobre isso, e ritual público, assume as promessas evangélicas com o Instituto dos Filhos da Pobreza e o Instituto, por sua vez, e o incorpora em sua missão e pertence em sua missão e pertença perante a igreja e a sociedade, porque a ideia é essa: daqui 2 anos, se tudo der certo, através de um ritual público numa missa, dentro da missa, vocês que foram admitidos como postulantes, foi antes da missa, o discipulado antes da missa, a aliança, quando você fizer aqui, como está dizendo, as promessas evangélicas, você vai estar fazendo isso dentro da missa, porque é um ritual, de fato, um rito dentro da Eucaristia que vai estar sendo celebrada. Então, o acompanhamento formativo, que é isso que nós já estamos fazendo, essa formação que nós estamos dando para vocês, o acompanhamento, como já foi muito bem explicado para vocês nas outras aulas, e agora, né, nós vamos ter também, com certeza, o movimento do tempo, né, cronológico, para que a gente possa chegar no dia em que você vai fazer as suas promessas evangélicas. Lembrando que promessas evangélicas aqui são diferentes de votos evangélicos, né? Porque eu, irmão Belém, como de vida ou uma comunidade de vida, vai fazer um voto de pobreza, obediência e castidade. Você não vai fazer um voto, você vai fazer promessa. E promessas evangélicas, sim, da vivência da castidade, naturalmente. Casado, solteiro ou viúva, jovem ou velho, você é chamado a viver a castidade, que é diferente do celibato. O celibato é, de fato, o que vive um consagrado, onde ele não mantém relações com um outro homem ou com uma outra mulher. No seu caso, você é chamado a viver a sua castidade dentro do seu matrimônio, dentro do seu namoro ou dentro da sua vivência quando você está sozinho. Então, os conselhos evangélicos de obediência são diferentes. Eu, irmão Belém, na hora que o bispo falar faça isso, ou se um guardião fala para o membro, ou se o conselho geral fala agora você vai mudar dessa casa para essa casa, ele obedece. A sua obediência, ela tem um caráter espiritual. Ela tem um caráter que em nenhum momento eu vou falar assim, olha, fulano, fulana, sai agora dessa sua casa, dessa sua cidade, agora eu vou te enviar lá com o ministro geral, o governo está te enviando lá para ver a missão em outro lugar. Não, esse tipo de obediência para o leigo de aliança não existe, mas existe a obediência ao carisma. Existe a obediência diante eu vou estar ajudando ali como leigo no evento tal, você foi convocado, eu estarei indo. Então você vive uma obediência, mas não é um voto de obediência, é muito diferente. Então existe uma natureza entre promessas evangélicas e conselhos de votos evangélicos, né? E da mesma forma, a pobreza. Você é chamado sim a compartilhar de uma forma como um dízimo, né, dos seus bens para com a obra em si, Toca de Assis, para com os pobres, mas em nenhum momento você vai viver a pobreza como nós somos chamados a viver na vida religiosa, ou seja, onde nós de fato somos chamados a deixar tudo, não ter salários. Não, então são diferentes as promessas, mas você faz uma promessa. Com certeza nós vamos estudar mais isso no futuro. Você vai viver estas promessas. Então, o fiel leigo, por meio do acompanhamento formativo e ritual público, assume as promessas evangélicas. O quarto ponto, a aliança feita revela-se em plenitude quando se considera a primeira e fundamental vocação que o Pai, em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, dirige ao leigo, a vocação à santidade. Então, na verdade, todos nós,
Isso que engloba todos nós. Você dentro do seu meio, dentro da sua identidade, dentro da sua realidade, é chamado a viver essa vocação à santidade. Como vai estar dizendo aqui na exortação apostólica, todos os fiéis são convidados e têm por obrigação tender à santidade e à perfeição do próprio estado. Então você vai ser, dentro da sua realidade, dentro do seu estado de vida, convidado a viver a busca desta santidade através desta aliança. No 5º artigo, estes leigos procuram o reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Então as coisas temporais nós sabemos, você sabe que você precisa trabalhar, né? Você sabe que você precisa, o homem, né, ele vai precisar aí desenvolver um trabalho para poder manter a família dele. A mulher também, hoje, né, nós sabemos que ela mantém, muitas vezes ajuda a manter a família, mas a mãe de família, né, o pai, a mãe, a família, é viver essa experiência essa experiência do reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais, das coisas do tempo, das coisas objetivas, das coisas seculares também, mas sempre ordenando-as segundo Deus, com uma visão diferente. Eles vivem a vida normal no mundo, estudam, trabalham, estabelecem relações amigáveis, sociais, profissionais, culturais. Então, em nenhum momento você é chamado a ser uma religiosa ou um religioso. Dentro do seu contexto de estado de vida, você é chamada a ordenar tudo segundo Deus. E o 6º e último artigo deste capítulo aqui vai dizer que os leigos colaboram com o apostolado dos filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento, participam do espírito desse instituto, tendem à perfeição cristã e levam o apostolado do carisma sob a alta direção do Instituto. Buscam a vivência do Santo Evangelho, manifestando obras de misericórdia corporal e espiritual para com os pobres em situação de rua. Então, sim, nós estamos juntos neste apostolado. Nós estamos juntos a favor do pobre que está maltratado, quebrado, jogado nas calçadas. E não é só uma responsabilidade hoje dos religiosos fazer com que os pobres sejam cuidados, mas os leigos de aliança também têm a responsabilidade. Como qualquer casa fraterna, né, é convidada a viver sob a alta direção do Instituto, é evidente que as missões também do Instituto, onde, por exemplo, nós só temos leigos, também são chamados a viver essa alta direção. Né? Nós vamos estar, como governo do Instituto, os irmãos, né? O ministro-geral e o seu governo, é evidente que vai estar dirigindo o apostolado, né? Junto com as missões locais, com os guardiões, com os núcleos locais. Mas vocês são também, como leigos de aliança, se fizerem o caminho de aliança, se fizerem as promessas de aliança, também vão estar responsáveis, né, para auxiliar, para cooperar com o apostolado dos nossos irmãos abandonados de rua. Então, esses 6 primeiros artigos, eles definem qual é a natureza do leigo de aliança. Né? Entendendo, como eu tinha dito, né, desde o começo, que leigo de aliança não tem menos valor ou mais valor que qualquer outra vocação. É uma vocação que deve ser amada e compreendida como uma identidade e como um chamado de Deus. Que Deus abençoe vocês nesse caminho, para que vocês possam viver com profundidade esta natureza. Eu digo para vocês, releiam esse texto, estudem esse texto. Se for casal, discutam. Se vocês puderem se reunir, conversem. De repente pode ser online, pode ser presencialmente se morar perto, mas tentem aprofundar, entender e se tiverem dúvidas, envia para a gente, para que a gente possa conversar mais sobre essa natureza do leigo de aliança dos filhos da pobreza da Toca de Assis. Deus abençoe.